Então, voltando aqui, gente, vocês estão vendo o mapa aí, a divisão, né? Eu queria que vocês olhassem assim com um olhar crítico, se quisesse até baixar, aliás, parar o vídeo para dar uma olhada como é a questão dos limites entre as regiões, o que existe diferente em relação ao IBGE, seria interessante também, né? Então estão vendo aí os três grandes complexos regionais. E aqui as diferenças, já que vocês devem ter parado, devem ter analisado. Então aqui nós temos as diferenças em relação à regionalização do IBGE. Ó, a regionalização do IBGE dá para ver aí, ó, divide em 5 regiões e os limites das regiões aí segue os limites dos estados. Não tem nenhum estado que, no caso, ocupe 2 regiões. Já na regionalização das regiões geoeconômicas, dá para ver que tem estados que ocupam mais de uma região. Por exemplo, o estado do Maranhão, observando aqui, o estado do Maranhão é um estado de vocês, o estado nosso aí. Também considero o estado do Maranhão como apesar de ter nascido no Piauí e morar no Piauí, eu também considero o Maranhão como meu estado também, pelo contato, pelo carinho que eu tenho, principalmente por Alto Parnaíba. E vocês podem observar que o estado do Maranhão ele ocupa 2 complexos, que seriam a parte, no caso, oeste do estado do Maranhão, ela fica na região amazônica e a parte leste fica na região nordeste. Por que isso acontece? O estado do Tocantins também tem uma parte que fica na região centro-sul. O estado do Mato Grosso, que na divisão do IBGE dá para observar, fica completamente no estado, na região centro-oeste, já na divisão em complexos regionais, divisão de Peru-Pincha-Jeju, a maior parte do estado do Mato Grosso fica na região amazônica. É porque o estado, toda essa área aí, quase toda essa área aí, ela tem uma semelhança econômica, né? A ocupação econômica foi muito semelhante à ocupação territorial, a exploração econômica ela é muito semelhante, os aspectos históricos e culturais também são muito semelhantes. E essa área aí, quase toda ela é coberta pela floresta amazônica. Então, as características econômicas elas são muito parecidas e ambientais também, né? São muito semelhantes. Por exemplo, o Maranhão, a realidade que a gente conhece do Maranhão aqui é cerrado, a vegetação aqui de Alto Parnaíba, né? Mas a parte oeste do estado do Maranhão, boa parte do estado do Maranhão é coberto pela floresta amazônica. E as pessoas que vivem lá, elas têm uma cultura e também uma história muito parecida com o restante da área de cobertura da floresta amazônica, dos povos que vivem na região amazônica. A exploração econômica, né, é muito parecido. A presença dos indígenas, né, com toda aquela cultura, história, tá, existe também no Maranhão. Então as semelhanças são mais com os estados que compõem, os outros estados aí que fazem parte da área de cobertura da Amazônia, certo? Por isso que é classificado como Amazônia. Lá embaixo dá para vocês verem também que uma parte do estado de Minas Gerais integra o Nordeste, o Complexo Regional Nordeste. Mas por quê? Aí é onde entra a questão econômica, histórica e cultural também. Que essa parte do estado de Minas Gerais ela assemelha muito com a região, com os outros estados aí que fazem parte do Nordeste. Por exemplo,
a questão econômica, né? Essa área ela é afetada pela seca, pelo semiárido. Então a economia, o modo de viver das pessoas que vivem essa área semiárida aí, ela assemelha mais com o restante da área de cobertura do complexo nordestino, e principalmente com a parte que é coberta pelo clima semiárido, com as pessoas que vivem no semiárido. Então tem esses fatores aí, gente, que são considerados, e dá para vocês observarem aí que na divisão em complexos regionais, essa divisão ela não segue os limites entre os estados. Então uma grande diferença que existe entre um complexo regional, aliás, da divisão do IBGE para a divisão em complexos regionais, é que a do IBGE segue os limites entre os estados e em complexos regionais não segue os limites entre os estados. Tem estados que ocupam mais de um complexo regional, como a gente viu os casos do Maranhão, por exemplo, e do estado de Minas Gerais, que ambos ocupam 2 complexos regionais. Aí vocês não esqueçam disso aí. Nesse embate aqui, colocar aqui as diferenças entre uma na divisão regional do IBGE, a divisão regional em geoeconômicas, regiões geoeconômicas, existem essas diferenças aí, tá? Mas ambas as regiões elas são importantes, ambas as regionalizações são importantes para ter um conhecimento amplo do território brasileiro e para fornecer informações para os governos fazer os investimentos, né? Essas duas, para fazer o estudo do território brasileiro, ambas as divisões regionais elas são importantes. E aqui algumas outras informações. Os complexos regionais, ainda sobre o complexo regional, trata-se da divisão do país em 3 grandes, a gente já viu isso aqui. O norte de Minas Gerais encontra-se no Nordeste, que a gente já comentou também, enquanto o restante do território mineiro encontra-se no Centro-Sul. Verdade. O leste do Maranhão, a gente já falou também, encontra-se no Nordeste, enquanto o oeste encontra-se na Amazônia. Já comentamos. O sul de Tocantins e do Mato Grosso encontra-se no Centro-Sul, mas a maior parte desses estados pertence ao complexo da Amazônia, que vocês já viram também. Aqui é só olhar ou voltar o mapa lá e observar. Olha, o norte, Tocantins e Mato Grosso são estados vizinhos, ficam na região amazônica, enquanto a parte sul dos 2 estados se encontram no centro-sul. Beleza. E aqui algumas características das três grandes complexos. O complexo Amazônia, há uma predominância do domínio amazônico, o bioma que prevalece é a floresta amazônica, fronteira de expansão da economia nacional e problemas entre desenvolver e preservar a maior parte do bioma do planeta, que a floresta amazônica é o maior bioma do planeta, aquele que tem maior diversidade de seres vivos, tanto vegetais como animais. E aí existe esse dilema aí, preservar ou explorar, né? Desenvolver ou preservar, né? Tem os ambientalistas que defendem a preservação e tem os agricultores, pecuaristas que defendem a ideia de explorar um espaço maior, né? Uma região muito rica. O complexo do Nordeste é uma região que tem indicadores de desenvolvimento humano baixos, né? Que sofre muito, principalmente em consequência da climática, né? A maior parte do Nordeste, do complexo Nordeste, é coberto pelo clima semiárido, né? O que dificulta o desenvolvimento de atividades econômicas. Apesar de hoje já está numa situação bem melhor em relação a um passado não muito distante. Hoje vive um acelerado crescimento econômico em alguns estados, né? Alguns estados estão se desenvolvendo. O estado do Maranhão mesmo, a parte aqui onde fica o município de Alto Parnaíba, é um exemplo, né, que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, em consequência do desenvolvimento agrícola, puxado pelo desenvolvimento
agrícola. E o Complexo do Centro-Sul é o mais desenvolvido de todos, né? É o coração econômico do Brasil. Representa a integração do Sudeste industrial e financeiro com o Sul agrícola e industrial. Possui problemas sociais, como todas as outras os outros complexos, como violência, poluição ambiental, falta de moradia, mas é a parte do Brasil mais desenvolvida, tá? Por isso que essa área aí ficou englobada em um mesmo complexo, por ter características, principalmente características econômicas muito semelhantes, por ser a parte mais desenvolvida. E aqui a gente vai encerrando a nossa aula, também encerrando o assunto sobre regiões, sobre regionalização, né? Regionalização do espaço geográfico. Acho que ficou bem claro. Eu frisei mais as regionalizações utilizadas aqui no Brasil, né? Mas deixei claro também que existe vários tipos de regionalizações, né? Até do mundo, né? Até do mundo. Vai até do mundo até uma regionalização do município. Pode-se fazer também regionalização do município. Então fica aí esse legado. Se quiserem voltar às outras videoaulas, reprisar o assunto, ótimo, fica melhor ainda para vocês, tá? Então, um grande abraço a todos. Na próxima aula a gente faz o exercício de encerramento dos conteúdos do primeiro semestre. Tá ok? Então, um abraço a todos.